paz do Senhor para você que vem chegando aqui a mais um vídeo de apoio aqui da leitura do Antigo Testamento em 10 meses do MCA. Se você não lembra o meu nome, né, se já deu tempo de esquecer, eu sou o Roger Araújo e eu venho trazer aqui uma contribuição muito legal para a sua leitura de Êxodo. Ele é muito bom, apesar de ele ter uma partezinha lá da metade para o final que você pode acabar se cansando um pouquinho, tá? Mas não se preocupe que a caminhada vai ser legal, porque tem uma surpresa para você quando você chegar lá pelos capítulos 20. Vai ter uma coisa que vai facilitar muito a sua vida para você ler esse livro. Eu vou dar aqui uma palhinha a respeito do que ele fala, quem escreveu e também dicas para você aproveitar muito bem a leitura desse livro. Então, primeiramente, por que esse livro tem esse nome tão diferente? Êxodo. É uma palavra que a gente não vê as pessoas falando muito. Eu vi essa palavra só nas aulas de geografia, quando o professor falava lá de êxodo rural, mas é uma coisa que a gente não anda vendo no nosso dia a dia. Êxodo é uma palavra que significa saída. É porque o evento central no livro de Êxodo é a saída do povo do Egito. É por isso que tem esse nome. Nome que inclusive vem de uma tradução que foi feita do Antigo Testamento para a língua grega, alguns séculos antes de Cristo. A palavra Exodus, que significa sair, saída. Mas também esse livro tem outro nome, que é o nome na língua original dele, Shemot, que significa os nomes de. É porque é assim que começa o livro de Êxodo, com essas palavras, dizendo, estes são os nomes de. E nomes de quem, afinal de contas? Lembra que no finalzinho de Gênesis é assim que as coisas estão, o pessoal passando fome e tudo mais, aquela coisa toda? Pois bem, o nome no original hebraico faz uma referência ao povo que chega no Egito. E o nome do Antigo Testamento para o grego faz referência à saída. Esses nomes se complementam então. O hebraico foca no povo que entra e o grego foca no povo que sai, que é o evento central. Quem escreveu Êxodo, afinal de contas? Êxodo quem escreveu foi o mesmo Moisés que escreveu Gênesis. Entre Gênesis 50 e Êxodo 1, a gente tem uma continuação, mas uma continuação pausada. Porque entre uma página e outra, a gente tem uma diferença aí de mais ou menos 400 anos. É muito tempo que se passou entre uma página e outra. E isso serviu para ajudar o povo a crescer. Alguém chegou até a dizer, por exemplo, que Gênesis conta a história de uma família, enquanto Êxodo conta a história de uma nação. A gente vê 70 pessoas chegando lá no Egito, lá no livro de Gênesis, e a gente vê milhares de pessoas, na verdade mais de 1 milhão de pessoas saindo de lá de dentro do Egito. É Deus mostrando que um lado da promessa ele já estava cumprindo, que é o lado de transformar a descendência de Adão, melhor, de Abraão, tão grande quanto o número das estrelas do céu e da areia do mar. E do que fala esse Êxodo, além da saída? Esse livro pode ser dividido em 3 partes. O povo no Egito. É a parte onde Moisés e Arão vão se encontrar com Faraó. É a parte em que o povo reclama, porque Moisés tenta intervir para poder libertar o povo, só que o resultado, antes de o povo sair do Egito, é que a situação de escravidão piora, os feitores, carrascos e tudo mais, eles ficam mais rígidos. Mas não é só isso que nós encontramos em Êxodo. Nós encontramos o povo também saindo já do Egito ali mais ou menos a partir do capítulo 12, que é quando acontece a Páscoa e tudo mais ali, capítulos 12, 13, 14. E aí o povo sai finalmente do Egito e começa a sua peregrinação pelo deserto. É aí onde eles vão conhecer o maná que vem do céu. É aí também onde eles vão passar pelo Mar Vermelho, onde Deus vai fazer muitos milagres e tudo mais. Uma terceira parte que já vai vir desde o capítulo 19 é quando o povo chega aos pés do Monte Sinai. É quando o povo vai receber as leis. É ali que eles recebem os 10 mandamentos. É ali que eles recebem também as instruções para construir o tabernáculo, para construir as roupas dos sacerdotes e também fazer uma série de outras coisas mais. Deixa eu trazer aqui para você algumas curiosidades a respeito do livro de Êxodo. Primeira curiosidade é que o livro de Êxodo tem muito a ver com o nosso Novo Testamento da Bíblia. Já mostra Deus indo até o povo para trazer salvação,
para trazer resgate, para trazer redenção. E é isso que Jesus faz conosco no Novo Testamento. É o próprio Deus vindo em forma humana para nos resgatar, para nos tirar do cativeiro, para nos tirar da escravidão. A segunda curiosidade é que a história de Moisés, o personagem principal, a história dele pode ser dividida em 3 fases. Primeiros 40 anos, Moisés pensou que era alguém. Segundos 40 anos, Moisés foi aprender que não era ninguém. E os terceiros 40 anos foi Moisés aprendendo que Deus pode fazer com um ninguém. É uma coisa tremenda para a nossa vida, porque Deus ele resolve operar não pelos mais fortes, mas pelos mais fracos. Deus resolve escolher aqueles que as pessoas não escolhem. Deus resolve olhar para aqueles que as pessoas viram os seus rostos. Agora umas dicas para você conseguir ler esse livro de Êxodo e aproveitar ele. Primeira dica de leitura é olhar para Êxodo como uma repetição da história de toda pessoa que quer ser liberta de qualquer vício, de qualquer escravidão. Em Êxodo, nós vemos Deus libertando o povo de uma escravidão que eles, por um lado, não queriam, mas por outro até gostavam. Nós vamos ver, por exemplo, que o povo vai se queixar muito do fato de Deus ter tirado eles do Egito, porque eles estavam passando por dificuldades e tudo mais. E às vezes é isso que acontece quando a gente abandona um hábito que é ruim para nós, mas ao mesmo tempo a gente era viciado naquele hábito. A gente às vezes pensa, era melhor quando eu fazia isso, era melhor quando eu fazia aquilo. Pois bem, nós vamos nos enxergar muito nessa história. A história em que Deus tenta nos livrar de uma coisa que nos faz mal, e a gente até reconhece que faz mal, mas quando a gente enfrenta algumas dificuldades, a gente fica pensando em voltar para trás. Não pensemos em fazer isso. Não sejamos inconstantes e incrédulos, como essas pessoas eram. Vamos fazer essa conexão. Essa é a primeira dica. A segunda dica é procurar Jesus aí no livro de Êxodo. Na Páscoa, por exemplo, nós encontramos Jesus o tempo todo. Nós vemos, por exemplo, que o cordeiro ele foi morto, mas não bastava ele ser morto. O sangue do cordeiro tinha que ser aplicado nas portas das pessoas. Assim acontece com Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu por nós, mas isso não é suficiente para que nós alcancemos a salvação. Nós precisamos aplicar o sangue de Jesus nas nossas vidas. Se o sangue do cordeiro ficasse lá na bacia, o povo simplesmente não ia ser liberto. E se o sangue de Jesus ele ficar só lá na cruz e não chegar ao meu coração, eu também não serei salvo. Nós precisamos muito fazer isso. Outra coisa que o sangue acaba nos ensinando, que o evento da Páscoa acaba nos ensinando, é que às vezes a gente fica com dúvida, né? Se a gente é salvo ou não e tudo mais. Vamos olhar para aquele cordeiro. Vamos olhar para a Páscoa. Imagine 2 famílias. Uma família que crê que o sangue do cordeiro vai livrar, que faz aquele jantar sossegado, apesar de ter que fazer com pressa, mas não faz com medo, faz tranquilo, confiando que Deus vai trazer o livramento que Ele prometeu. Agora imagine uma outra família que está se pelando de medo, achando que por alguma razão o sangue não vai dar certo, achando que, sei lá, vai acontecer alguma coisa e assim como os primogênitos dos egípcios, os primogênitos lá daquela casa também vão morrer e não vão sobreviver. A pergunta que eu faço a você é, adivinha qual família vai ter os primogênitos preservados? E a resposta é as duas. É o sangue do cordeiro aplicado, é a gente atender para a voz de Deus e fazer aquilo que Ele pede de nós. Confiar que Ele vai trazer um livramento, mesmo que a gente esteja com o coração um pouco duvidoso. Mas a gente fazer pela fé, olha, eu mesmo posso não acreditar, assim, eu não sinto fé, mas eu vou fazer porque eu confio que o Senhor vai trazer livramento. Procure fazer essas relações, procure olhar para Êxodo desse jeito, que você vai ser muito abençoado e muito abençoado. Uma boa leitura para você.